Nossa história de hoje começa em meio a uma cidade completamente devastada, onde um homem se apresenta como Yi Tianxing. Segurando uma corrente, ele conta que é um sobrevivente do Armagedon. Ele cerrava os dentes enquanto gritava, pedindo que Xian segure firme. Na outra ponta da corrente, suspensa sobre um precipício, estava uma garota de rosa que o chamava de irmão. Tianxing diz que o motivo para ele estar vivo depois disso tudo é que, 3 dias antes do Armagedon começar, ele renasceu. Mas uma coisa que ele não esperava é que esse mundo fosse acabar de uma forma tão merda como essa. Ainda segurando sua irmã pelas correntes, ele percebe que, de um grande buraco negro no céu, surgiram várias mãos estranhas, que rapidamente vieram na direção de sua irmã, a segurando e levando-a para longe. Em choque, ele gritava pela sua irmã que estava sendo levada à força por aquilo. Porém, as mãos que levaram sua irmã pareciam apenas estar começando, e, vendo as mãos voltando, Yi Tianxing não tinha outra coisa estampada em sua cara que não fosse surpresa. No fim, a cidade que já estava em ruínas agora tinha suas poucas estruturas restantes reduzidas a escombros. Voltando um pouco no tempo, Yi Tianxing conta que antes de renascer ele muitas vezes foi taxado como esquisito. Isso porque ele podia ver coisas que as outras pessoas não podiam, e nem mesmo seus pais suportaram suas condições especiais e, por medo, o abandonaram. Mas as coisas mudaram quando sua irmã e seus pais adotivos apareceram, e foi naquela época que ele pôde reconhecer o calor de uma família. Mas, depois que seus pais adotivos morreram, tomar conta de Xian se tornou seu único objetivo. Porém, alguns anos mais tarde, seus poderes receberam algumas mudanças, amadurecendo para uma nova forma. Com isso, ele até mesmo começou um negócio como feiticeiro Jujutsu, ao ponto de ficar famoso como um caçador de ghouls. Ele nunca questionou a existência do sobrenatural e, de certa forma, ele até mesmo ansiava por enfrentá-los. Mas ele não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Naquele fatídico dia, ele percebeu um estranho feixe de luz. Vendo o estranho objeto vir em sua direção, Tianxing se perguntava se era um cometa vindo em sua direção, mas mal deu tempo de pensar qualquer coisa quando ele finalmente foi atingido por aquilo e arremessado para longe. Depois daquilo, ele até mesmo pensou que fosse morrer. Porém, inacreditavelmente, ele acordou 3 dias antes do Armagedon. Na sua situação, ele estava pensativo, pois em suas condições ele sabia exatamente o que aconteceria nos próximos 3 dias, onde ghouls, demônios, insetos e mortos-vivos vão cercar seu planeta, trazendo a ira do inferno sobre todos eles, o que irá aniquilar a população do planeta em menos de 24 horas. Parando para pensar, ele percebe que as chances de sua querida irmã Xian sobreviver a essa catástrofe são quase zero, e se pergunta se realmente teria que combater o Armagedon. Mas, vendo a imagem de sua irmã estampada no celular, Yi Tianxing vai em pensamento. Com um olhar sério, ele diz que o Armagedon ainda não começou, e diz que se Deus quis dar-lhe uma segunda chance, então dessa vez ele com certeza vai proteger sua irmã. E grita, dizendo que se o céu cair sobre eles, então ele o erguerá, pois 3 dias são mais do que o suficiente. Sentado, ele reflete que, ao olhar para seu passado, antes de renascer, ele era realmente ingênuo. E pensa que se ao menos eles puderem sobreviver, então o Armagedon não deve ser problema para eles. Enquanto ele meditava, ele percebe uma mudança em seu corpo e um boom de energia ocorre. Logo após isso, ele surge num lugar onde uma luz ofuscante brilhava sobre sua cabeça. Surpreso, Yi Tianxing vê que aquela coisa estava em sua consciência, e se pergunta o que seria isso. Ele percebe que era algo familiar, até que percebe que esse era o tal cometa de antes, mas achou que isso está mais para uma esfera do dragão. Estranhamente, um enorme dragão dourado surge dela. Ao se manifestar, o dragão dourado ruge ferozmente na direção de Yi Tianxing, que não podia fazer nada a não ser tentar se proteger. Mas de nada adiantou, pois o gigantesco dragão dourado começa a cair sobre ele, se tornando um enorme feixe de luz que fazia Yi Tianxing gritar de dor. Ainda em choque, ele gritava, quando de repente o ambiente à sua volta começou a mudar, e enfim ele percebe que está de volta em seu quarto, sem nem mesmo um arranhão. Ainda em choque, ele pensava que tinha uma esfera estranha na sua cabeça, porém, ele decide ignorar isso por hora e se focar no que realmente importa no momento. Ele fazia uma ligação,
e podemos ver que do outro lado da linha estava sua irmã, que até pergunta o que ele queria ou se tinha algum problema. Mas Yi Tianxing diz rápido para Ziyan que não importa o que ela estiver fazendo agora, pois ela apenas deve vir para sua casa imediatamente. Minutos depois, várias pessoas como amigos e conhecidos de Yi Tianxing começam a receber suas ligações, onde ele diz que não queria incomodá-los, mas ainda assim chama todos para um encontro urgente para discutir algo com eles. Horas mais tarde, podemos ver várias pessoas chegando no que parece ser uma estranha redoma de concreto. Tianxing toma a frente e diz que, como falou antes por telefone, ele chamou aqui pois precisa discutir algo extremamente importante com eles. Um cara moreno diz que ele não precisava de tanta cortesia, já que ele vinha os ajudando nos últimos anos, e diz que farão o possível para ajudar. Apresentando o lugar, Tianxing diz que então vai ir direto ao ponto. Nesse exato momento, um homem loiro se aproxima e diz que os pedidos de suprimentos tinham acabado de ser feitos e chegariam hoje à noite. Tianxing agradece pela ajuda. Mas o loiro não é idiota e pergunta qual seria a finalidade desse bunker. Tianxing diz que o comprou muito tempo atrás, e até pensou que não seria útil para nada. Mas as coisas mudaram. Tianxing então pede que todos eles fiquem aqui com ele no bunker pelos próximos dias, e manda que também tragam seus familiares junto deles. E dá a dica de que precisará de muitas pessoas para as coisas que ele modificou. E com isso, todos se viram surpresos na direção de onde vinha o barulho, e da parte interna do bunker várias empilhadeiras começam a sair de forma enfileirada. Horas mais tarde, podemos ver uma garota correndo a toda velocidade por entre as máquinas trabalhando. Essa garota é a linda irmã de Yi Tianxing, Ziyan, que corre gritando, perguntando onde está seu irmão. Ouvindo a gritaria de sua irmã, Tianxing percebe que ela finalmente chegou, e feliz da vida ele se vira na direção dela, chamando-a por seu nome. Mas, diferente do que ele esperava, sua irmã o pega pelos braços, sacudindo como um chocalho, perguntando o que aconteceu com ele, se ele por acaso estava doente ou machucado, ou mesmo se ele tinha se encontrado com um fantasma enquanto caçava ghouls, e pergunta o motivo dele se encontrarem em um lugar como esse. Depois de ser agitado como um todinho, Tianxing ergue seu braço, pedindo arrego, enquanto fala que estava bem e que não havia nada para se preocupar. Ziyan, então, aproveita o momento para apresentar sua melhor amiga que veio junto dela, Tan Ziton. Ziyan aproveita para também apresentar seu irmão à sua amiga, e Tianxing já coloca as duas para trabalhar, pedindo que ajudem a instalar as placas de anti-explosão. Ouvindo isso, sua irmã fica preocupada com o que ele estava pretendendo fazer e pergunta como ele conseguiu tantos materiais de uma vez, questionando se ele gastou todo o seu dinheiro com isso. Isso a deixa um pouco nervosa, se perguntando se seu irmão não pretendia conseguir uma esposa, mas Tianxing diz que isso não é importante no momento. Fazendo carinho na cabeça dela, Tianxing diz que se trata de uma história estranha e ele não tem certeza se ela vai acreditar ou não. Antes de começar a contar os fatos, eles descem por uma enorme escadaria que leva a um grande buraco. Chegando lá embaixo, era possível ver uma enorme quantidade de armas armazenadas, um verdadeiro arsenal. Com uma cara sombria, Tianxing diz que foi sortudo o suficiente para conhecer alguns bons amigos durante seu tempo como caçador de ghouls, e agora ele tinha feito tudo ao seu alcance para conseguir esses suprimentos. Sua irmã, preocupada, diz que ainda estava tendo dificuldades para aceitar tudo isso, mas ainda assim ela confiava no que seu irmão estava dizendo. Ela se lembra que, desde que sua mãe e pai morreram, foi Tianxing quem veio cuidando dela esse tempo todo, e durante todos esses anos ele nunca tinha mentido para ela. E Tianxing diz que ela não precisava se preocupar, pois ele vai protegê-la. Horas mais tarde, Tianxing estava meditando e pensando que sua habilidade inata é uma verdadeira bênção, sendo uma verdadeira forma de se comunicar com os céus e a terra. Todos esses anos de luta o permitiram moldar suas habilidades fantasmagóricas em correntes que podem prender e destruir ghouls. Nesses últimos dias, ele veio tentando aprimorar as correntes fantasmagóricas, mas, mesmo com muito foco, o progresso ainda se mostra muito lento. Entretanto, ele ainda conta com uma técnica antiga de meditação, uma forma de limpeza espiritual que Tianxing pretende usar para melhorar seus olhos fantasmagóricos. Essa técnica é chamada de o feitiço dos dragões celestiais. Essa técnica consiste em 4 estágios, sendo eles o reino da misticidade, o reino do desespero,
o reino da sobrevivência e o reino das faces. E vemos que, no momento, seus poderes são limitados, então só o reino da misticidade poderia ajudá-lo a avançar. Assim que alcançar esse reino, ele pode estimular seus olhos fantasmagóricos para obter algo que antes ele apenas podia sonhar, uma forma de aprimorar sua habilidade 10 vezes mais rápido do que seu progresso anterior. Um tempo se passa e estamos agora no último dia antes do Armagedon, mais precisamente 1 minuto antes de tudo desmoronar. A contagem regressiva se inicia e todos os amigos e os familiares de Tianxing já estavam seguros em seu bunker. Contando 20 segundos, todos lá dentro olhavam para fora, apreensivos, esperando pelo que iria acontecer. Perto de uma das hélices usadas na ventilação, Tianxing encarava a cidade do lado de fora. A contagem então começa, 5, 4, 3, 2, 1 com o contador finalmente chegando a 0. Podemos ver que as pessoas já percebiam as mudanças, e um homem no meio da cidade estava no epicentro dos eventos, onde uma quantidade colossal de monstros caía de uma enorme fenda no céu, vindo em sua direção. Com o fim de tudo se iniciando, vemos que vários dos monstros voavam na direção do bunker. E, em frente a todos, Tianxing diz que era hora de todos se prepararem para o verdadeiro Armagedon. Com o início do Armagedon, os demônios começam a descer sobre a terra. Em desespero, as pessoas olham para o céu, se perguntando por que os céus estavam se abrindo, mas aqueles mais atentos estavam preocupados com o que eram aquelas coisas vindo em sua direção. Quando finalmente começaram a chegar perto, as criaturas demoníacas começaram a devastar tudo em volta, levando vários prédios ao chão. Mas a cidade ser destruída era o menor dos problemas para eles agora, pois no fim as pessoas também se tornaram alvos desses monstros, e todos gritavam em desespero, implorando por suas vidas. Enquanto isso, no bunker, Zinha estava surpresa que a previsão de seu irmão realmente estava certa, pois era mesmo o fim do mundo. Os demônios agora caminhavam sobre a terra como se fossem os verdadeiros donos dela, e a cada segundo eles se aproximavam mais do bunker de Tianxing. As pessoas, ainda em choque, olhavam para tudo aquilo completamente incrédulas, ainda sem acreditar que era verdade. Porém, com essas criaturas batendo seus corpos contra as paredes do bunker, fica meio difícil não acreditar. Uma barricada improvisada foi criada na entrada onde os monstros estavam batendo, mas ainda assim estava se mostrando pouco eficaz para segurá-los, e todos já queriam fugir dos monstros. Vendo que as coisas iam começar a esquentar, Tianxing manda sua irmã procurar um lugar seguro para se esconder. Ela tenta negar, mas Tianxing continua insistindo. Ele então toma a frente e começa a subir as escadas, pedindo que um grupo suba para poder ajudá-lo, enquanto os outros deveriam voltar para a área interna do bunker. Já do lado de fora, podemos ver que as coisas estão tomando proporções absurdas, com uma verdadeira enchente de monstros na porta deles. Mas Tianxing ainda não desistiu e, com sua parafal em mão, ele vai à luta. Acompanhando, um grande grupo de pessoas aponta seus rifles na direção dos monstros, e, ao sinal de Tianxing, todas as armas começam a disparar uma salva de tiros nas criaturas. Parece que dessa vez os monstros encontraram oponentes à altura, pois estavam virando verdadeiros alvos de tiro. O tiroteio seguiu por cerca de 1 hora ou mais, mas no fim eles conseguiram proteger o bunker com sucesso. Com a cuca da arma fumegante, Tianxing escutava as outras pessoas discutindo que conseguiram acabar com os monstros. Algumas pessoas estavam felizes por sobreviver, mas um dos homens disse que eles não só sobreviveram como também não sofreram sequer uma única baixa. E com todo esse poder de fogo, essa base é praticamente impenetrável. Descendo junto dos soldados, Tianxing diz que por hora eles conseguiram bloquear o ataque das criaturas, mas avisa que eles nunca devem baixar a guarda. E alerta que todos terão que se esconder no bunker durante bom tempo, e avisa que a base tem suprimentos suficientes para todos por pelo menos 1 ano. Assim que o desastre chegar ao fim, eles poderiam se estabelecer aqui permanentemente. Enquanto Tianxing discursava, as criaturas aéreas conseguem penetrar a parte superior do bunker. Olhando para trás, ele percebe que eles já estavam dentro do bunker, e já era tarde demais para fazer algo. Vendo as criaturas se aproximando, a multidão entra em desespero e começa a correr de volta para um lugar seguro. Vendo que sua irmã ainda está perto, ele manda Xian correr dali e se esconder. Em resposta,
todos os soldados começam a disparar na direção das criaturas. Porém, esses morcegos gigantes se mostram mais difíceis de acertar do que o esperado, mas as coisas ainda estavam apenas no começo. No buraco feito pelos morcegos, estava outro ainda maior, que ruge ferozmente enquanto parte para cima na direção de Tianxing. Por reflexo, Tianxing consegue desviar do ataque aéreo, mas o morcego aproveita essa abertura para correr atrás das garotas que estavam fugindo. Ele se aproxima delas rapidamente, enquanto elas tentavam fugir a toda velocidade. Mas Tianxing vê que, se as coisas continuarem assim, não vai demorar muito para elas virarem jantar de morcego, e sem muitas escolhas, ele tem que usar suas habilidades ali mesmo, chamando por suas correntes fantasmagóricas que prendem o grande morcego. Tianxing explica que seus olhos fantasmagóricos podem materializar seus pensamentos na forma de correntes, e ao serem liberadas, elas drenam a existência desses monstros e os mandam direto para o submundo. Com as correntes prendendo o grande morcego, sua vida aos poucos começa a se esvair. Porém, mesmo sendo salvas, as pessoas próximas ainda estavam em choque por Tianxing ter manifestado correntes do nada, fazendo eles se perguntarem se ele era um monstro se passando por uma pessoa. Puxando o morcego gigante, ele o finaliza, mandando-o ir para o inferno de uma vez. Ele então corre na direção de sua irmã, que estava inconsciente. No fundo, as pessoas estavam discutindo se ele realmente era um monstro, mas o loiro entra na frente e tenta acalmar as pessoas ao dizer que o mestre Li, na verdade, é um dos poucos sobrenaturais de seu mundo, e por isso eles não tinham que se preocupar. O soldado confirma, dizendo que essas correntes que ele usou nada mais são do que talismãs. Mas mesmo que as pessoas ouvissem isso dos homens de maior patente no bunker, o monstro morto no chão provava que ainda tinha alguma verdade no que eles diziam. Enquanto os outros soldados cuidavam dos morcegos restantes, Yi Tianxing manda que eles se apressem para tapar o buraco. Depois de mais um morcego abatido, uma estranha luz brilhante começa a sair da boca dele. Vendo a estranha pérola flutuante, Tianxing diz que não esperava que um morcego pudesse produzir uma dessas. Ziyan pergunta a seu irmão se ele sabia o que era isso, e ele diz que é claro que sabia, pois essa é uma pérola espiritual. Mostrando a estranha bolinha brilhante em sua mão, Tianxing deixou todos curiosos com o que seria uma pérola espiritual. Tianxing explica que uma pérola espiritual é um símbolo de um ato de fé, uma crença na pureza espiritual, ou seja, uma pérola de devoção espiritual. Essa tal devoção espiritual é o que lhes permite separar o bem do mal e, conta que, durante seu tempo caçando ghouls, ele costumava purificar espíritos demoníacos. Esses seres eram produtos de ódio e raiva. Além de matar muitos deles, ele também aprisionou muitos permanentemente, e fez isso ao mesmo tempo em que cultivava os mesmos poderes, o que fez ele ser capaz de usar as correntes fantasmagóricas que todos viram ainda há pouco. Durante esse processo, você pode ganhar pérolas espirituais, mas ainda assim elas são muito raras. Essas pérolas podem impulsionar a cultivação de quem as usar, pois aprimoram seus poderes. Ouvindo a explicação detalhada, todos percebem o quão incríveis estas pérolas podem ser. Com um olhar cheio de expectativas, Tianxing segurava a pequena pérola em suas mãos. Já em outro lugar, podemos vê-lo meditando novamente, pensando que seu progresso foi lento quando tentou se comunicar com o submundo tendo apenas algumas poucas pérolas espirituais que conseguiu. Mas agora que a técnica do feitiço dos dragões celestiais se ativou por conta própria, talvez seja possível obter mais pérolas espirituais do que antes, sem contar que o progresso agora pode disparar. Ziyan chama a atenção de Tianxing para ver o que estava acontecendo mais à frente. Inesperadamente, outras pérolas começam a surgir dos corpos dos morcegos mortos. O soldado, surpreso, pergunta se essas eram as pérolas espirituais que o líder Yi tinha mencionado. Se aproximando dos corpos, Tianxing pensava que era algo inacreditável, se perguntando quão comuns essas coisas são entre essas criaturas. Com os braços cheios de pérolas, ele diz que isso é inacreditável. Vendo essa quantidade, Tianxing percebe que, além de pérolas espirituais, podem também haver técnicas ou feitiços místicos, como o feitiço do dragão celestial. Ele pensa que, se esse for o caso, esse desastre na verdade pode se tratar de outra coisa e engole uma das pérolas. Assistindo a essa cena meio nojenta, as meninas se afastam com nojo, e Ziyan pergunta se seu irmão estava mesmo comendo aquilo.
Tianxing tenta correr para explicar o mal-entendido, pois engolir essas pérolas é o melhor jeito de reter o potencial de impulsionamento do cultivo, mas elas ainda acham nojento. Depois de chegar até elas, Tianxing pega Zian pelo braço e, com um tom sério, diz que tomou uma decisão: vai sair para matar mais monstros e conseguir mais pérolas espirituais. Essa notícia chocante a atinge como um raio, pois afinal de contas era loucura. Gritando para todos ouvirem, ela pergunta se ele estava planejando se matar desse jeito. O pessoal em volta o aconselha, pois isso é muito arriscado. Mas Tianxing chama a atenção de todos para si e diz que agora eles estão vivendo em um mundo apocalíptico, e tudo lá fora pode já estar destruído. Erguendo uma das pérolas, ele diz que eles precisam sobreviver, mas ainda pode haver uma esperança para eles. Ele acredita que hajam muitos tesouros místicos espalhados por aí, e quanto mais eles coletarem, mais oportunidades irão se abrir para eles nesse mundo. E diz que eles estão na vantagem quanto a isso, já que seus olhos fantasmagóricos podem reconhecer esses tais tesouros. Caso eles tenham agora a ousadia de se aventurar, talvez possam decidir seu próprio destino. Horas mais tarde, já podemos ver Tianxing andando pela cidade toda devastada, com corpos de pessoas e monstros por toda parte. Só de chegar perto do que era a antiga área urbana, dava para sentir um cheiro insuportável de sangue. Andando sem rumo, ele pensa que agora, durante a noite, as criaturas devem estar dormindo. Mas seus pensamentos se mostram totalmente errados quando escuta o som de algo se aproximando. Para sua surpresa, o que acabou de aparecer é o Barão Nashor, e Tianxing diz que isso é perfeito, pois pensava que eles estivessem dormindo a essa hora. Uma batalha então começa, com o Barão fazendo seu primeiro ataque com uma mordida, mas no fim acaba errando. Porém, o que Tianxing não esperava é que, assim que o primeiro ataque foi feito, o segundo viria em sequência. Com um golpe de sua espada, ele faz um corte de cima a baixo no Barão, garantindo o abate. Com a criatura morta, mais uma das pérolas espirituais aparece, só que dessa vez na cor vermelha. Ela ser dessa cor era uma verdadeira surpresa para Tianxing, pois nunca viu uma dessa em toda a sua vida. Por seu descuido, ele não percebeu alguém se aproximando. E essa pessoa diz que ele é bem sortudo por conseguir uma pérola espiritual vermelha. Tianxing rapidamente pega sua pérola e se vira na direção da voz, perguntando quem ela é. A garota se apresenta como Shen Shuerou, uma sobrenatural assim como ele. Tianxing, meio desconfiado, pensa que nunca tinha ouvido falar de mais pessoas como ele, e já vai logo perguntando quais as habilidades dela. Na maior tranquilidade, Shen Shuerou aponta o dedo com um brilho verde e diz que tem poderes de cura, e já demonstra suas habilidades na mão de Tianxing, que fica surpreso por ela realmente possuir habilidades de cura. Ele então percebe que Shuerou parece ter bastante conhecimento sobre as pérolas espirituais e questiona o porquê desta ser vermelha. Shuerou começa sua explicação dizendo que normalmente os espíritos malignos se condensam em pérolas brancas, mas com a rápida mudança do mundo, as criaturas tiveram uma explosão no aumento de seus números, e agora mesmo que mínima, algumas pérolas espirituais podem se tornar vermelhas. Diferente das pérolas espirituais comuns, essas não podem ajudar a melhorar suas habilidades, mas podem ser refinadas em equipamentos raros e itens exóticos. Entendendo a explicação, Tianxing diz que esse item é realmente especial e percebe que Shuerou parece saber muita coisa. Mas ela diz que só sabe algumas poucas coisas e conta que, no dia do Armagedon, um raio de luz veio em sua direção e bombardeou sua casa. A luz veio acompanhada de um livro feito de jade branco, sendo uma rica fonte de conhecimento relacionado a tudo sobre esse evento. E o que ela contou agora estava escrito em uma das páginas desse livro. Apontando o livro, ela pede que Tianxing o pegue e conta que a primeira vez que eles se viram foi quando ele salvou sua escola da aparição de Ghouls. Ele matou muitos deles que estavam se escondendo em sua escola e diz que isso deve ser mais útil nas mãos dele. Aproveita para dizer que possui habilidades de cura, mas suas habilidades de combate deixam a desejar, e por isso pede que a deixe se juntar a ele. Tianxing aceita de imediato, pois num mundo como esse, trabalhar juntos era o único meio de sobreviver. E diz que, de agora em diante, eles estão juntos nessa. Depois de abrir o livro, ele percebe que não parecia haver nada escrito nele, mas assim que ele termina sua frase, um enorme feixe de luz se levanta aos céus,
com uma mensagem que dizia que esse mundo atingiu seu limite, o limite de conter toda a ignorância, crueldade e desejos obsessivos dentro de si. Ultrapassar esse limite é o mesmo que liberar toda a ganância e obsessão dos seres, sejam vivos ou mortos. Diversos avisos foram dados a este mundo, mas ele preferiu envolver a si mesmo em um manto de cegueira, e esse será o início de uma era de morte e destruição para alguns, e uma de prosperidade e harmonia para outros. Esse é o primeiro dia do Armagedon. Tianxing segue caminhando com Xuerou, onde ela pergunta se Tianxing também sai por aí porque estava tentando encontrar tesouros, e ele diz que era isso mesmo, estava buscando itens como esse livro dos céus sem palavras. Os itens que eles podem conseguir usando seus poderes podem ajudá-los em uma circunstância infernal. Xuerou conta que, além dele e de alguns monstros, ela não viu nada demais essa noite. Tianxing diz que isso já era esperado, mas ainda assim eles não devem ser precipitados, e diz que sente algo diferente por perto, podendo ser até mesmo que um tesouro esteja nas proximidades. Uma explosão acontece próximo a eles, e Tianxing se surpreende e se questiona o que pode ser aquilo. Xuerou pergunta como pode ajudar, e Tianxing a manda monitorar os arredores e ficar de olho em qualquer coisa suspeita, e pede que ela venha falar se encontrar algo. Saindo, Xuerou diz que tudo bem, e pede para Tianxing tomar cuidado para onde está indo, e ele diz o mesmo. Enquanto isso, em outro lugar, podemos ver que uma feroz batalha está acontecendo entre os monstros. Enquanto a batalha acontecia entre os monstros, Tianxing estava se esgueirando atrás dos escombros, e olhando para um estranho brilho no chão, percebe que esse é o tesouro que ele estava sentindo com seus olhos fantasmagóricos. Percebe que, se aquela besta com cara de lobo está segurando os goblins, essa é a chance perfeita de conseguir roubar esse tesouro. Com movimentos ágeis, ele tenta se aproximar do tesouro sem fazer barulho, enquanto pensa que, agora que começou, não dá para voltar atrás, e já coloca a pequena bolinha em sua bolsa. Quando estava prestes a sair, ele acaba por tropeçar em um dos monstros que estava quase morto, que faz um som de dor, alertando o lobinho. Ativando a presa da fera, ele corta todos os goblins em seu caminho. Por causa desse ataque, o sangue de alguns monstros voa na direção de Tianxing, fazendo ele proteger seus olhos. Nesse breve momento em que ele se descuidou, o lobisomem pidão aparece bem atrás dele, pronto para tirar um pedacinho de Tianxing. Porém, diferente do que imaginávamos, o lobisomem estranho, em vez de morder, começa a soltar um grande ataque de energia de sua boca. O pobre Tianxing nem mesmo pode se esquivar e recebe o golpe diretamente, pensando que esse cachorro realmente é bem rápido. Ele não perde tempo e já tenta tomar o máximo de distância possível do lobinho. Com seu braço meio detonado, Tianxing diz que esse cara é bem rápido para alguém do seu tamanho. Com sua espada em mão, pergunta para o cachorro sarnento se ele achava mesmo que tinha ganhado dele, mas acho que Tianxing deveria ficar mais esperto com essa ultimate do lobinho. Novamente, com uma colisão de golpes, vemos que a espada de Tianxing não suportou. Vendo sua espada voar para longe, ele percebe que um único golpe não vai funcionar dessa vez. O lobisomem safado parte para cima do Tianxing com tudo mais uma vez. Só que, dessa vez, Tianxing resolve usar sua carta na manga, suas correntes fantasmagóricas, ou devo dizer correntes de Andrômeda. Agora, o cachorro bravo estava preso pelas correntes, porém ainda tentava atacar, mas Tianxing não parece que vai deixar o lobinho fazer qualquer coisa. Já pega a lança que estava em suas costas, e com um rápido movimento, ele a arremessa na direção do lobisomem acorrentado. E, como se isso já não fosse o bastante, ele também pega novamente suas espadas e vai em direção ao lobinho para finalizá-lo. Chegando próximo, ele dá um salto e vai em direção à cabeça do lobisomem com sua espada. Depois desse último ataque, o lobinho virou estampa de camiseta. Vendo a vitória esmagadora sobre a criatura, Tianxing dá um leve sorriso, mas já volta sua atenção para o item que havia roubado do lobinho mais cedo. Depois de quebrar a esfera, um cubo de aparência estranha surgiu em sua mão, uma surpresa para ele. Ele percebe um botão e, ao apertar, descobre que isso parecia se tratar de um espaço de armazenamento. Vendo esse item, ele pensa que o Armagedon trouxe mais do que apenas monstros e desastres, mas também esses tesouros fantásticos que estão além de sua compreensão.
Com a luta encerrada e os espólios verificados, Tianxing estava voltando para sua parceira quando percebe a neve caindo. Depois de andar um pouco, eles finalmente se encontram e Xuerou acena, o chamando. Imediatamente, ela percebe que Tianxing não parece estar muito bem e pergunta sobre sua situação. Mas Tianxing diz que estava tudo bem e, além disso, ele também conseguiu o que estavam procurando. Porém, Xuerou pergunta como ele pode dizer que estava bem, sangrando daquele jeito. Enquanto o momento romântico rolava dentro do prédio, eles escutam o som de uma marcha, e Xuerou se perguntava o que seria aquilo. Tianxing comenta que parecia que um grande grupo estava vindo em sua direção, e ele estava 100% certo dessa vez, pois um verdadeiro exército estava bem diante deles. Tianxing se apressa em tapar a boca de Xuerou, pedindo que ela fique em silêncio, pois aquele é o exército do submundo. Voltando ao lado de fora, podemos ver que mais uma briga por território entre os monstros estava prestes a começar. De um lado, tínhamos várias criaturas, como goblins, serpentes gigantes e alguns subdragões, e do outro lado estavam os mortos-vivos, ou melhor dizendo, o exército da morte, que rapidamente parte para o ataque. Dali para frente, foi uma verdadeira guerra entre monstros, com direito a baixas de todos os lados. Assistindo a esse massacre entre monstros acontecendo, tanto Tianxing quanto Xuerou não tinham palavras. Mas a luta do lado de fora não parecia estar perto de acabar, e a cada momento a cena se tornava ainda mais sangrenta. Olhando mais de perto, era possível ver que os monstros caídos estavam se condensando em pérolas espirituais, e Xuerou avisa que tinham muitas delas ali. Mas Tianxing diz para não apressar as coisas, pois eles podem coletar tudo isso depois que saírem. Horas mais tarde, ambos estavam fora do prédio onde se escondiam. Com uma pérola em mãos, Xuerou fala que eles estavam realmente com sorte hoje, e Tianxing concorda. Enquanto enchia sua bolsa, ele diz que, além das pérolas espirituais, tinham vários outros tesouros ali também. Depois de fazer um verdadeiro arrastão nos itens deixados pelos monstros um pouco mais cedo, estamos de volta ao bunker. Chegando à porta, Tianxing avisa sua irmã que chegou e pede que ela abra a porta. Ela já vem toda apressada para abrir o portão, e diz que estava muito preocupado pensando em como ele estava, mas Tianxing já aproveita que ela estava ali para apresentar a mais nova integrante do grupo, Shun Xuerou, e conta que ela também é uma sobrenatural com poderes de cura que o ajudou. Mais cedo, quando se machucou, Ziyi então se apresenta e agradece por Xuerou ter cuidado de seu irmão, e Xuerou diz que não foi nada, pois em tempos como esse eles deveriam se ajudar. Já na sala de reuniões, Tianxing pergunta se ficou tudo bem enquanto ele esteve fora, e Ziyan diz que nada aconteceu, eles nem mesmo avistaram um único monstro, mas o estranho mesmo é que já são 8 da manhã e o céu ainda estava escuro como a noite, e ele chegou à conclusão de que as noites ficaram maiores, e sua amiga completamente que o mais estranho ainda estava acontecendo, pois hoje mais cedo repentinamente começou a nevar, e sem os geradores e aquecedores eles já teriam congelado até a morte. Tianxing fala que também perceberam isso vindo para cá, pois estranhamente a temperatura estava baixando constantemente, e por mais que tentasse não conseguia encontrar o sol, mas quando ele estava falando o livro em sua mão começa a se folhear sozinho, e então outra mensagem aparece, dizendo que no segundo dia do Apocalipse o sol cessará seu brilho, e então deixará de existir, a luz do sol nunca mais brilhará sobre a terra novamente, e nevascas intermináveis caíram sobre a terra. Ziyan pergunta o que é esse livro, e Tianxing conta que esse é o livro dos céus sem palavras, é um item que a Xuerou encontrou, e ele contém as informações relacionadas ao Armagedon. E virando sua bolsa sobre a mesa ele diz que no caminho eles encontraram mais coisas além do livro. Lian curiosa pergunta a Tianxing o que são essas coisas, mas sua amiga pensa que isso só se parecia com joias para ela. Mas Tianxing chama a atenção para um item específico que eles encontraram. Ele então mostra um livro de capa vermelha enquanto diz que esse é um item condensado após a morte de um monstro vermelho ligeiramente grande. O livro dos céus sem palavras mostrou que esse livro vermelho é uma coleção primária de alguns feitiços, algo que até mesmo pessoas comuns podem praticar. Ele conta que nesse livro tem um método para permitir que o usuário reúna Ki de fogo básico, e com isso como base eles podem até mesmo ser capazes de aprender novos feitiços, e uma vez que eles consigam ativar os sentidos espirituais de seus corpos,
Eles irão iniciar sua jornada para se tornarem verdadeiros sobrenaturais, e com a ajuda adicional das pérolas espirituais, a velocidade de evolução de sua habilidade certamente será muito maior, fazendo elas serem capazes de sobreviver por conta própria. E vendo essa grande oportunidade em sua frente, elas ficam super animadas. Os dias começam a se passar e Tianxing percebeu que o livro dos céus sem palavras tinha registros de vários eventos bizarros do Armagedon que iriam acontecer nos próximos dias. No terceiro dia do Armagedon, um vórtice de mutação viria descansar sobre a Terra, trazendo mudanças para as plantas e árvores do mundo. E sem perder essa oportunidade, Tianxing e seu pessoal começaram a coletar madeira, e pela urgência eles nem mesmo tinham tempo para descansar, cortando as raízes que se aproximavam. Ele dá a ordem para que eles não deixem que essa coisa cresçam para dentro do bunker. O Armagedon continuou, e no quarto dia uma chuva negra de meteoros começou a cair sobre a Terra, arruinando ainda mais o que sobrou do planeta, e dessa vez o bunker não pôde escapar das adversidades do apocalipse, e começou a sofrer avarias pelas explosões. E lá dentro, controlando a multidão, Tianxing mandava todos correrem para dentro da base com seus mantimentos e água. Mais tempo então se passa e vemos que o pessoal agora parece estar do lado de fora do bunker, e vendo o estado do seu pessoal, Tianxing pensa que terá que cultivar ainda mais, caso contrário seu pessoal passará fome, mas vendo o progresso das meninas ele também estava feliz, pois elas conseguiram com sucesso traçar um caminho para seus sentidos espirituais, e pensa que se Ziyan consegue fazer isso então os outros também podem, e com isso eles talvez sejam capazes de suportar tudo isso. Chegando no infame quinto dia, o livro anuncia que hoje o multiverso surge, onde os céus serão iluminados por incontáveis estrelas de todo o universo. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20.000 inscritos até o fim do ano, e é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.